Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Trazemos sempre convidados especiais que mostram para todos nós a sua experiência, sua arte na nossa queridíssima medicina. Essa semana dos médicos, eu vou pedir ao meu amigo Josiel que vê se tem uma mensagem aí do Dr. Eric, que coloque inicialmente, porque ele parabeniza todo o nosso programa e todos os médicos que estão aqui. Vê se consegue. Damos as nossas boas-vindas à nossa convidada especial, que é a doutora Ana Carolina Passerli. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço e é nossa convidada aqui e a quem a gente agradece muito por subtrair da sua agenda esse momento para estar aqui conosco. Minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, professor. É um prazer poder participar, né? Professor e colega de trabalho também, né? É uma maior satisfação em falar isso, em poder contribuir e colaborar com a sociedade, né? Faz Muito parte, bem. né? Eu fico, assim, encantado com a sua presença aqui no nosso programa, até porque eu disse na homenagem de formatura lá dos meus alunos, quer dizer, um bom acadêmico com certeza será um bom profissional. Uma boa acadêmica é uma ótima profissional. E assim, relembrando os momentos de acadêmico, o seu interesse, né? E estar aqui ocupando uma especialidade assim tão linda, tão bonita, isso faz com que nós citamos a alegria, né, de ter passado umas informações. E no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse Outubro Rosa, né, sobre câncer de cabeça e pescoço. E, inicialmente, o que é que você tem sobre esse preâmbulo, Ana? Sobre o câncer de uma forma em geral, né? Acho que a gente tem marcos durante o ano e falando um pouquinho do Outubro Rosa, é um mês que é voltado especificamente para a prevenção do câncer de mama. Daqui a pouco vem o novembro, né, que é o novembro azul, que é o câncer de próstata. E aí são algumas das patologias em câncer no país mais incidentes e que a gente consegue resolver mais fácil com a investigação e com as medidas de prevenção, né? A gente entende que a prevalência do câncer no país é alta, né, de uma forma geral, independente do sítio. E especificamente na minha especialidade, a gente vê uma grande dificuldade de acesso dos pacientes até o especialista. No estado de Alagoas, a gente tem poucos que trabalham diretamente com esse tipo de doença, né? Não é o suficiente, a gente sabe, né? E a gente tenta realmente contribuir da melhor forma para o tratamento dos pacientes. E a prevenção em cirurgia de cabeça e pescoço, em câncer de cabeça e pescoço, está muito voltado para o câncer de boca, né? Então, a inspeção da boca, a ida ao dentista, os cuidados de higiene. E a gente tem um mês, que é o mês de julho, que é o Julho Verde, que a gente volta muito para isso, né? A gente fala e reforça muito isso. Assim, vamos falar para o nosso telespectador, né? Para a nossa telespectadora também. As mulheres são mais curiosas com relação a isso, até porque hoje eu fiz um ambulatório, né, junto com suas alunas, e ver que uma esposa estava indo para uma sala, indo para outra, que era com o esposo e com o irmão também. Geralmente as mulheres têm mais esse cuidado, né, de prevenção, e não cuidam só de si, mas também daqueles que fazem do seu dia a dia. Essa incidência de câncer se deve a métodos diagnósticos, porque antigamente nós tínhamos assim, só procurava um médico já numa fase tardia da doença, né? Como tem melhorado e a que se deve? E aí tem feito aumentar essa incidência, essa estatística? Eu acredito que, além da questão dos fatores de risco, né, que existe uma maior exposição aos fatores de risco nos dias de hoje, a gente entende que houve um crescimento da população e aí, em relação ao maior diagnóstico, com certeza, né? O arsenal diagnóstico ele está mais acessível, a gente tem mais máquinas para o diagnóstico dos cânceres, mais exames podem ser feitos, às vezes os exames nem são direcionados para aquela patologia e há um achado no exame
um diagnóstico, às vezes, que não era esperado, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, até tratar mais precocemente alguns pacientes, enquanto se não tivesse sido feito aquele exame, aquele paciente poderia chegar numa fase mais tardia. Com certeza, né? Mas a gente entende que o aumento dos casos não é só pela maior facilidade no diagnóstico, mas por aumento mesmo no panorama geral da população mesmo. Deveria ser a pergunta inicial, mas me passando aqui uma informação que eu li há tempo, é de que o paciente recebeu o diagnóstico de um adenoma e cometeu um suicídio, né? Adenoma de pele, etc. Então, assim, para o nosso telespectador, poderia dar, assim, o que é o câncer, né? E se deve ter esse medo da palavra câncer ou carcinoma, né? Falei o que é o carcinoma, o que é um adenoma, uma classificação, primeiro um diagnóstico e depois uma classificação prévia para que o nosso telespectador fique mais familiarizado com o nosso programa. Então, de uma forma geral, a gente entende e escuta muito a palavra tumor, né? Isso. Então, tumor, ele pode ser uma lesão maligna ou uma lesão benigna. Pensando do ponto de vista da célula, do tecido, aí a gente consegue tipificar, dizer o que é bom e o que é ruim, né? No caso, os carcinomas são totalmente diferentes dos adenomas. Então, as lesões benignas, né, elas também podem ser classificadas como tumor, por conta do volume, de uma forma geral, por conta da dimensão, não quer dizer que seja uma lesão que vá levar o paciente ao óbito. E da mesma forma, as lesões malignas, os tumores malignos, os carcinomas, que aí a gente não tem só carcinoma, tem um mundo muito vasto de diagnósticos, né? Dizer que um paciente tem um câncer não quer dizer que ele está pronto para morrer, né? Quer dizer que ele está pronto para ser tratado. E eu acho que a gente tem culturalmente um estigma de dizer que o doente oncológico é um doente que está perto de partir. E não é bem assim. Quantos pacientes a gente recebe em consultório com um diagnóstico de carcinoma e a gente tem que explicar que aquilo tem tratamento, que aquilo tem cura e que depois daquela fase do tratamento o paciente vai ter uma vida normal. Ele vai viver sua vida 30, 40, 50 anos. Então, é um estigma muito grande dizer que o paciente tem um câncer e normalmente se associa isso realmente com a terminalidade de vida. E não é bem assim, né? A gente vê que é bem o contrário, é o oposto. Né? Então, dentro dessa sua informação, é importante chamar a atenção da pessoa para ficar atenta a um diagnóstico, a um aparecimento de tumor. Isso. Não é isso? Isso. Então, ter uma tumoração, um ultrassom, numa tomografia, não quer dizer que acabou tudo ali, né? Então, um paciente que se suicidou por conta do adenoma, ele deveria ter buscado ajuda, né, antes, para poder entender o que aquilo significava e dizer que aquilo não era motivo dele finalizar a sua vida, dele dar fim à sua vida. Muito pelo contrário, ele poderia ou não precisar até de um procedimento cirúrgico ou algum outro tipo de tratamento para poder resolver o problema e ficaria tratado e curado, né? Antes, as famílias também participavam dessa cumplicidade de não divulgar, né, esse diagnóstico. Verdade. Né? Até que ponto isso é prejudicial? Eu acredito que o doente, e assim, a minha formação foi muito baseada nisso, o doente é o primeiro que tem o direito a saber do diagnóstico. E aí a gente escuta muito a família que vem antes na consulta, olha, doutora, por favor, não conte nada. Não quer dizer, não contar, quer dizer que ele nunca vai saber. Mas existem formas de a gente comunicar, de dizer, ninguém vai dizer para um idoso de 90 anos, na primeira consulta, quando ele chega no consultório, dizer a ele, olha, o senhor tem um câncer, o senhor tem que fazer um tratamento. Isso é muito impactante, não é dessa forma que a gente comunica mais notícias, né? A gente, na verdade, a gente vai dando a notícia aos poucos e preparando o paciente e toda a família para o recebimento daquilo. Então, é um trabalho paulatino, né? Então, o profissional também tem que ser capacitado para isso, não é qualquer um que consegue fazer isso de forma adequada. Eu acho que é sobre isso que nossas alunas querem saber. Você inverte, coloca um grupo de alunas que nós estávamos fazendo ambulatório, e elas fizeram uma pergunta para a doutora Ana. Bom dia, doutora Ana. Sou acadêmica do
Botelho Ribeiro e eu gostaria de saber como pode melhorar a comunicação da má notícia com os pacientes oncológicos. Como? Então, o trabalho com o doente oncológico, a partir do seu diagnóstico ou da possibilidade do diagnóstico, ele é feito primeiro de forma multidisciplinar. Então, o profissional, que pode ser o cirurgião ou o oncologista, vai receber esse paciente, começar essa abordagem, né? Começar a preparar a família e o paciente para o recebimento, mas a gente não faz isso só, a gente precisa de apoio. Então, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, toda essa equipe que está em torno do paciente, que deve estar em torno, não é um tratamento unimodal, é um tratamento multimodal. Então, são os pilares da comunicação de más notícias. Então, desde o recepcionista do local que atende o doente oncológico, ele tem que ser preparado para tratar o paciente e saber como conversar com a família, às vezes para um diagnóstico que está escrito no papel, mas ele não pode falar, né? Então, toda uma equipe tem que estar envolvida e englobada, mas existe capacitação para isso. O profissional que lida com o doente oncológico é diferente do profissional que lida com o doente não oncológico, né? Então, a gente tem que ser preparado para tratar o doente e comunicar. Existe uma pergunta, ao tempo que é um ponto de vista do nosso Fernando Palmeira, que é um repórter aqui da casa, que ele também trabalha mais ou menos nessa temática, com essa manifestação. Meu amigo Dr. Gerson Odilon, doutora Ana Carolina, um abraço. Nós sabemos muito da aflição que passa o ser humano, a família e todos aqueles que são diagnosticados com câncer, qualquer tipo de câncer. Estamos no Outubro Rosa, atenção para a prevenção à mulher, o autotoque, o autoexame, a mamografia, mas outro tipo de câncer. Aqui, independentemente da questão da assistência psicológica ou mesmo psiquiátrica, como é a importância desse relacionamento paciente-médico e o pensamento sempre positivo e colocando exatamente nesse paciente a esperança de que a saída vai ser encontrada, principalmente quando se trata do diagnóstico dentro daquele parâmetro de prevenção, sendo o diagnóstico tido preventivamente, ou seja, antes de mais nada, o diagnóstico e o tratamento também precoce. É isso que eu gostaria de saber, esse momento tão importante dessa interação paciente e o médico. Então, agradecemos o nosso amigo, pergunta, mais um depositário de sabedoria, de conhecimentos e traz exatamente informações e um questionamento que vale a pena ser respondido pela doutora Ana. Então, a relação médico-paciente, né? Verdade. Sempre deve ser a melhor possível. E o doente oncológico depende muito mais da gente. Então, a gente tem que estar perto, tem que ser acessível, tem que ter empatia, tem que levantar, chamar o paciente na porta, trazer ele. Isso é pelo menos o que eu faço com meus pacientes. Fazer com que eles se sintam acolhidos e com que aquele ambiente do consultório seja um ambiente propício à conversa, a desabafo. E assim, como eu falei, a gente tem que preparar o paciente para receber a notícia, tanto a notícia de que muitas vezes vai precisar fazer um tratamento pesado, né? E ele tem que ter confiança naquilo que você está passando. E a definição do que vai ser feito no fim de tudo não é estabelecida só pelo médico. É um conjunto, é a conversa do médico com o paciente e com a família, e aí se chegar a um denominador comum de qual é o melhor tratamento, qual é a melhor terapêutica para aquele paciente. Porque não adianta eu ver o tumor, a lesão que o paciente tem e pensar só no tumor e esquecer do resto. Entender que aquele paciente muitas vezes não tem condição de receber aquele tratamento. E aí é onde entra a multidisciplinaridade, sequelas, pós-tratamento, que a gente tem que tentar reparar para reinserir o indivíduo na sociedade. Isso também tem que ser conversado com o paciente. Então, a confiança do paciente no médico e uma boa relação, elas vão guiar tudo, 100%. Ele vai confiar em você 100% no que você disser. Assim é melhor, assim é pior, né? E tem que dar o poder do paciente decidir o que é melhor para ele também. Uhum. Existe uma máxima na cultura popular que diz aquele paciente simples do interior, diz que é Deus no céu e o médico na terra. Nessa sua especialidade, né, pode existir pacientes e pacientes. A fé em uma força
divina tem melhorado na recuperação desse paciente? Com certeza. A força de vontade e a fé, independente da crença do paciente de que vai ficar bom, para mim faz parte de 50% da chance dele ficar bom. Então, interfere muito no resultado final do tratamento, né? Então, o ânimo, a vontade de fazer o tratamento, a fé de que aquilo vai ficar bom, a acreditar no ser superior que está guiando aquele momento. Então, tudo isso, e a gente tem que respeitar isso do paciente. Tem que se inserir naquela visão do paciente, tem que respeitar e tem que estimular. Então, a primeira coisa que eu digo, quem é o responsável pelo senhor ficar curado ou não, primeiro é o senhor. Se o senhor não quiser, não vai acontecer. Então, é a primeira coisa que a gente diz ao paciente na hora que ele vai ser tratado. E principalmente aqueles que vêm com o ânimo um pouquinho abalado, né? Então, tu volta àquela questão da multidisciplinaridade, né? Então, acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, como falou o nosso amigo Fernando, também muito contribui nessa recuperação, ou nessa forma de aceitar, né, o tratamento. Isso faz parte. Na primeira consulta do doente oncológico, ele já deve sair encaminhado, pelo menos para o psicólogo. Pelo menos, por melhor que ele chegue ao consultório, né? A gente entende que aquilo ali é um ponto inicial e que pode acontecer ao longo do caminho necessidades e a estabilidade psicológica interfere, sim. Então, precisa. É multimodal mesmo e precisa. Aí, quando a gente precisa lançar mão de terapêutica medicamentosa, aí entra o papel do psiquiatra no momento. Você falou antes de que hoje nós estamos mais susceptíveis a agentes, né, causadores de câncer. Que agentes seriam esses? Fatores de risco, fatores né? de riscos também, né? Essa vida moderna, né, que a gente leva. Então, desde do básico que a gente faz em casa. Então, pouco sono, né? A exposição, por exemplo, dentro de ambiente de trabalho, a própria luz, né? Sem o uso dos protetores solares, a história da camada de proteção da terra. Então, a gente tem mais agentes que são nocivos, que terminam entrando em contato com a pele. Em casa, a questão da higiene pessoal, né, interfere, desde a higiene da boca até o próprio banho. A questão alimentar, então, a gente no corre-corre do dia a dia termina optando por um alimento industrializado, um alimento mais processado, mais fácil de comer, aquele alimento que a gente pega e leva, no lugar da gente lançar a mão das frutas, das verduras, dos legumes, do que realmente seria saudável, né? Tem as outras patologias, né? Por exemplo, as doenças associadas à presença do HPV, né, que antigamente era conhecido pela associação do câncer de colo uterino e hoje a gente já entende que tem uma associação forte com os cânceres em pacientes jovens da cabeça e do pescoço, principalmente boca e garganta, né? Então, conforme a gente vai mudando o nosso estilo de vida na modernidade, a gente se expõe mais. E tem os fatores de risco ocupacionais, quem trabalha com exposição a quimioterápico, a radioterápico, dentro de indústria, química. Então, esse daí já é o paciente que é a exceção, né? Então, eu vou receber todo dia um paciente assim, eu não vou. Mas o dia a dia a gente já entende. E tem a história familiar também, né? A transmissão genética de alguns tipos específicos. Não são também todos os tipos de câncer que são transmitidos geneticamente. Como a sua especialidade é mais específica com relação à cabeça e pescoço, por exemplo, assim, o tabagismo... Né? Pesadíssimo. Eu não etilismo também. Tabagismo e etilismo são os carros-chefes da minha especialidade, né? Então, 99% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço são expostos ao álcool especificamente, ou ao tabaco especificamente, ou à junção dos dois. Quando os dois estão juntos, o resultado é pior ainda. Então, o câncer normalmente é muito mais agressivo, né? Então, tabaco e álcool não combinam bem, nem sozinhos, nem juntos com a saúde, né? Verdade. Existe hoje todo esse arsenal, né, tecnológico para esses diagnósticos, né? O que é que nós podemos pensar hoje em termos de prevenção diagnóstica utilizando esses meios, né, como computação, robótica e etc. Então, primeiro de tudo é ir ao médico com regularidade, né? Então, às vezes a gente não sente nada, mas no exame físico o médico pode sentir alguma
coisa diferente ou a necessidade de pedir algum exame específico. E aí, desde os exames mais simples e mais baratos, como a radiografia e o ultrassom, até os exames mais caros, né? A gente tem hoje o PET-CT, que é o PET scan, que ele rastreia o corpo inteiro e eu recebo o paciente no consultório querendo fazer o exame sem nenhuma indicação. Então, a gente não vai lançar mão de um exame desse para qualquer paciente. E para tratamentos, a gente tem as novas modalidades, que são as cirurgias minimamente invasivas, ou seja, com cortes pequenos, que o grande exemplo é a cirurgia vilulaparoscópica, e o advento da cirurgia robótica no país, que já tem cerca de 10 anos que a gente tem robô no país, e era exclusivamente Rio e São Paulo, e a gente já tem uma disseminação da cultura robótica pelo Centro-Oeste e pelo Nordeste. Então, a gente tem robô em Recife aqui do lado, né? Mas é um tratamento, é uma terapêutica cara, né? E nem todos os pacientes são elegíveis para serem operados dessa forma. Ajudou em muitas especialidades, por exemplo, na urologia, a minimizar os problemas ocasionados pela cirurgia aberta ou a cirurgia por vídeo. É um tratamento muito mais delicado, né? Então, é um tratamento cirúrgico muito mais delicado, mas também não é todo mundo que pode ser tratado com essa modalidade, né? Tem pacientes específicos para cada um. E no Brasil, como é que está as pesquisas em oncologia, né? A gente tem alguns centros de referência. Centros de referência, como o INCA, o AC Camargo, né? Eles saem na frente, até porque tem o aparato, o Hospital do Câncer de Barretos também. Eles têm um aparato, vamos dizer, a intenção deles é exatamente isso, é estimular a pesquisa e as novas modalidades terapêuticas, tanto do ponto de vista de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? Mas a gente ainda tem uma cultura muito pobre em pesquisa no país e muito desvalorizada, né? É uma pena, porque a gente tem pesquisadores aqui na Universidade Federal de Alagoas, sensacionais, que têm laboratórios sensacionais e ninguém conhece as pesquisas deles, né? Que incentivos têm recebido? Recebem os incentivos por fontes de fomento, né? Mas a gente não tem uma divulgação dessa cultura e um incentivo financeiro para o pesquisador fazer aquilo exclusivamente. Porque imagina uma pessoa que trabalha na assistência e na pesquisa, o senhor sabe bem como médico, né? A gente não consegue se dedicar exclusivamente a uma coisa. Então, o que poderia ter de avanço se a gente trabalhasse só com aquilo, né? E pontualmente. Então, quanto mais a gente descobriria, né? Então, a gente tem uns polos realmente pesquisadores no país que tem pessoas contratadas só para isso, mas ainda são muito poucos, né? Deveria ser uma cultura muito mais disseminada. Para que nos aproximássemos da cura total de todos os cânceres, né? De tudo, né, professor? De tudo. Do câncer só não. Porque esse estigma, né, do câncer mata. Há motivos para ter medo? Não é aquela pergunta que foi feita, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O medo, ele é sempre, na dose correta, ele é sempre benéfico. Vai fazer a gente correr atrás de buscar ajuda, de se tratar, mas tem que ser um medo que ajude a gente a se estimular a encarar aquilo ali de frente e não se esconder. A partir do momento que a gente se esconde, que guarda aquilo e não tenta resolver, a tendência é sempre piorar e se acentuar, e a gente recebe muito paciente que escondeu a doença por anos e quando chega para pensar em algum tipo de tratamento, às vezes não tem muito o que ser feito, né? Isso é triste. Que conselho, assim, daria da especialista em como superar esse diagnóstico, assim? Eu aceitar, porque tem aquelas fases, né, de negação. Isso, as fases da dor, né? Então, a gente entende a revolta no início, né? Mas é aquela história, a gente sempre mostrar o apoio, se mostrar presente e mostrar que tem chance de ser vencida aquela barreira, né? E a outra coisa é o apoio familiar. É extremamente importante. Uma pessoa sozinha, ela vai ter um percurso de tratamento diferente de uma pessoa com a família junto, dando apoio, estimulando, porque nem sempre a gente está bem, né? Às vezes vem um e fala uma palavra de conforto e a gente renova naquele dia e consegue ter mais força para terminar aquela caminhada, né? Então é necessário assim, um tratamento integral, né? Família, o profissional, as outras especialidades. Quais são? Assim? Psicologia? Psiquiatria também, a nutrição, serviço social, fonoterapia, fisioterapia,
aí o especialista clínico em oncologia, o especialista cirúrgico, se for necessário, né? Nem sempre é necessário. A equipe de enfermagem também. Elas são fundamentais, todas essas são fundamentais. Existem centros especializados nesse tratamento? Aqui no estado a gente tem os CACONs, né? Pensando na rede SUS, e aí a gente tem CACON no Hospital Universitário, da qual eu faço parte de forma... Apaixonada. Eu sou filha da casa, né? Então eu sou meio suspeita para falar, então eu fui estudante do hospital, voltei como residente de cirurgia e depois voltei como cirurgiã de cabeça e pescoço, né? Então, eu vivi a minha vida médica ali dentro do hospital. A gente tem outro CACON na Santa Casa, que também tem um acréscimo à população sensacional. E no interior, no Hospital Chama, existe uma especialidade que não se chama CACON, se chama UNACOM, por conta da extensão que ele consegue ofertar, né, de tratamentos. Então, a dimensão do centro de oncologia no SUS depende muito do que ele consegue ofertar de tratamento. E aí vão ter nomenclaturas diferentes. E dos serviços privados, a gente tem o Hospital Arthur Ramos, que é o qual que eu trabalho, né, a gente tem o serviço de oncologia, tem a Med-Radios, tem a Santa Casa. Existem alguns tratamentos em clínicas menores, né? Como a Oncoclínica, tem a Clion, tem vários outros polos menores que não conseguem ofertar tanta terapêutica junto, mas que conseguem conduzir os pacientes e aí encaminham para especialistas fora. Então, assim, a gente no estado, a gente acha que a gente tem um suporte muito bom da parte de oncologia. Muito bom. O acesso, né? Existe o acesso dessas clínicas que têm separadas, mas assim, para a população... mais o CACON do HU, né? As filas... São enormes por conta do que eu falei no início, né? A quantidade de paciente não é compatível com a quantidade de profissional. Então, a estatística cada ano só aumenta e a quantidade de profissionais permanece a mesma. A gente, às vezes, tem 1 ou 2 profissionais que chegam em 5 anos para agregar. Então, se eu duplico ou triplico a minha estatística por ano, a gente nunca vai ser suficiente para tratar todo mundo. O acesso, como é feito? Então, é tudo hoje pelo CORA. Então, é tudo regulação do CORA. Então, o paciente tem que ser agendado pela rede do CORA para o hospital de acordo com a zona que ele mora. Então, se ele mora na zona baixa do estado ou da cidade de Maceió, porque isso é para o estado inteiro, ele vai ser direcionado provavelmente para a Santa Casa. Se ele mora na parte alta da cidade ou interiores adjuntos à parte alta, ele vai ser direcionado para o hospital universitário. E na zona do Agreste, a depender da modalidade terapêutica, o Chama em Arapiraca. Isso. Então, a quantidade de leitos, por exemplo, no HU vai depender também do tipo de câncer, porque ele pode ir para um leito... Clínico ou cirúrgico. Hoje a gente tem essa diferença exclusiva. Mas tem esse quantum de leitos assim? Leitos cirúrgicos, não só oncológicos. No total, a gente tem 35 no hospital universitário. E na oncologia, leitos de oncologia, aí vão para tratamentos de quimioterapia, doentes paliativos, doentes que precisam vir de outros hospitais que não são oncológicos para serem internados. Eu acredito que 15 leitos, eu não tenho certeza, mas são poucos quando a gente pensa no estado inteiro, né? A doutora Ana falou agora numa terminologia técnica, mas assim, muito comum, você vai perceber isso, que é um tratamento especial para aquele paciente onde todos os meios foram investidos, né? Contudo, você não tem como melhorar um prognóstico, que a gente chama de um paciente terminal. Mas existem, assim, formas muito especiais, muito carinhosas, né? Poderia usar essa até, né? Altruísta, onde o profissional pode oferecer muito mais do que aquilo que ele teria como não oferecer, né, considerando a situação em que o paciente se encontra, né? Nós vamos tratar aqui dos cuidados paliativos, né? O que pode ser feito? Muitas vezes o paciente o médico não pode fazer mais nada, mas pode confortar, pode aliviar. Dizer, né, que a gente não pode fazer mais nada é muito forte, né? Verdade. Isso daí é aliviar, já é muita coisa, né? Eu até utilizaria, para depois ceder a palavra, citando o professor Genival Veloso de França, onde ele diz que ele fala do toque, né? Tocar o paciente, estar perto.
que tem poder terapêutico muito maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Né? De você chegar e ele fala em duas situações, que ele fala que existem dois profissionais que podem mentir, né? Que é o poeta, que mente por necessidade, e o outro que é o médico, que mente por conveniência. Né? Essa questão da mentira piedosa, ou seja, doutora, eu vou morrer, e você ter palavras, né, que sejam uma mentira piedosa, né, se colocando no lugar do paciente. No lugar do paciente, a ponto de aliviar a sua dor, suas expectativas dolorosas. Né? Primeiro, terminalidade da vida, depois a gente vai falar terminalidade da vida, né? Os cuidados paliativos. É uma especialidade muito bonita, né? Quando a gente para ver que a gente está lidando com o final da vida de uma pessoa, né? E que a gente... e dizer que a gente não pode fazer nada pelo paciente é muito forte. A gente não pode curá-lo da patologia, mas a gente pode fazer sim. A gente pode aliviar a dor, aliviar a falta de ar, aliviar a vontade de comer, né? Estar ali para segurar a mão, dar o conforto, o poder do toque, né? Então, a gente entrar no quarto de um doente que está com dor, melhorar a dor dele, ter 5 minutos de conversa com ele, estimulando ele a conseguir passar o resto do dia, isso faz uma diferença gigantesca para um paciente. E quem não lida com paliativismo, quem não lida com essa terminalidade, tem muita dificuldade de fazer isso. Porque a gente é muito treinado na faculdade em tratar a doença, né? Então, aquilo é focal e o resto do indivíduo ele é esquecido. Né? Então, estar presente no momento do término da vida do paciente e saber também lidar com a família, que é muito difícil. Fazer com que a família entenda que o momento daquele indivíduo de estar aqui está se esvaindo, né? E fazer com que eles aceitem. Então, é aí que a gente lança a mão de novo da equipe multidisciplinar. Lá no Hospital Universitário a gente tem uma equipe de paliativismo muito bonita, a gente tem um capelão na equipe, né? Um médico que conduz, que é um geriatra com formação em paliativismo, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem enfermeiro, então todo mundo fica engajado, e não só nos pacientes que ficam internados no hospital, eles vão fazer visita em casa aos pacientes, né? Então é muito bonito quando a gente para ver na importância para o indivíduo que precisa desse tipo de tratamento, né? E também a gente tem que lembrar que assim, a equipe carrega muito peso, né? Muita responsabilidade, né? Então, eles têm que ter uma visão muito leve da vida, né? De que aquilo é efêmero, mas que a gente pode sanar pelo menos a dor espiritual, né? A questão realmente humana do paciente. Né? Esses cuidados paliativos são melhores aceitos no paciente oncológico adulto. E qual a diferença para o paciente oncológico criança? Criança, a gente tem ainda muita resistência, né? É muito difícil você chegar para uma mãe com um bebê de menos de 1 ano de vida e dizer que a gente não tem muito o que fazer por aquela criança, né? Eu fiz a minha residência de cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer e lá a gente tinha um andar específico de pediatria. E para você dizer que paliativou uma criança... eu acho que era a última coisa de todas, eles insistiam até o final. Então, até culturalmente, dentro do meio médico, é muito difícil, né, da gente aceitar. Mas é uma postura que a gente tem que começar a entender, né? Como é que eu vou prolongar o sofrimento de um ser que mal nasceu, que está aqui, que não tem, às vezes, nem culpa daquilo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que entender que realmente é muito mais difícil na criança. O adulto, a gente... É mais fácil, mas a gente ainda tem muita resistência das famílias, não do paciente, das famílias de aceitarem. Li a respeito, parece que as crianças aceitam mais, né? Existe mais uma fantasia com relação à morte do que... A abordagem infantil é diferente, né? Infantil é diferente. A gente vai fazer uma conversa diferente. E eu vou dizer, para lidar com criança em cuidado paliativo, eu tenho limitação, não tenho capacitação para isso. O adulto, a gente vivencia isso no dia a dia, né? Então, é uma abordagem muito diferente mesmo. E quais os principais desafios hoje da oncologia? Eu acho que é o acesso, para mim o principal é o acesso rápido do doente a quem vai tratá-lo. Então, eu acho que a gente tinha que focar nisso, tanto do ponto de vista da rede estadual de câncer,
como eu faço ou como eu diagnostico precoce na rede básica para o doente já chegar com o diagnóstico fechado no especialista. Isso aceleraria muito a vida do paciente e facilitaria com que ele chegasse mais cedo, com um estadio mais precoce e com maior chance de cura. É verdade. Sentar com o paciente, você vê os exames, vê o quadro clínico dele. Então, capacitar. Porque não veio ontem, né? Porque isso. No dia a dia da parte privada, a gente entende que o doente chega mais precoce, com algumas exceções, né? Mas na rede pública a gente entende que às vezes o paciente procura e não consegue, e que às vezes o paciente não procura, né? E que o profissional que recebeu ele lá na rede básica, ele também não tinha capacitação. Então, todo dia eu recebo mensagem de recém-formados, foram nossos alunos, professora, o que é que eu faço? Professora, qual é a conduta? Eu disse, ligue a hora que precisar, porque eles não têm capacitação para isso, né? Então, facilitar o acesso do paciente, ou pelo menos ao assinar o diagnóstico antes de chegar ao profissional, já agiliza as coisas bastante. Então, eu acho que é o foco na rede básica mesmo. Eu, merecidamente, tem esse livro de tanatologia que fala sobre o desmistificar, né, essa abordagem da morte e os desafios, né, então, é um presente nosso. Eu agradeço, tá certo? Professor. E nós queremos, né, já conversamos previamente, um capítulo, acho que já foi analisado, né? Que capítulo seria esse? Alguma coisa da documentação, não é isso? Documentação, a gente sente muita dificuldade, isso é importante para os nossos alunos, os formados e os que ainda vão se formar, de como se documentar um paciente que evolui a óbito dentro do âmbito hospitalar, como documentar, não só no prontuário, né? O atestado de óbito, que o senhor é especialista nisso. E vai fazer uma capacitação dos nossos médicos lá do Hospital Universitário. Ficar na quinta-feira, né? Nosso telespectador será aberto. Será aberto ao público, a gente vai fazer divulgação em rede social também. Para quem quiser acessar o link, não vai ter restrição. E por que a gente pediu isso? Por conta dessa dificuldade, né? De ver que profissionais recém-formados e os que têm muito tempo de formação tem dificuldade de preencher o próprio atestado. Na verdade, né? assim, a causa-morte é muito subnotificado, né? A gente não sabe de que a população está morrendo. E a causa-morte é importantíssimo para que se estabeleçam as medidas políticas, né, na previsão. Está morrendo muita gente de câncer de boca, né? Então vamos atuar todo mundo, a mídia, as redes sociais, vamos descrever medidas, né, preventivas para que se evite o câncer de boca e qualquer outra modalidade, como estão fazendo muito bem na questão do câncer de mama. Então a gente aguarda assim com muita ansiedade, muita expectativa com esse artigo, até porque vai ser escrito com as duas alunas, né? Isso. As Ingrid diz que elas nem sabem disso, né? Eu queria pedir ao Josiel. Josiel, coloca aquela mensagem do nosso amigo. Olá, meu amigo e professor Gerson Odilon, passando para saludá-lo, assim como seu entrevistado e seus telespectadores. Essa Semana do Médico vem para coroar, né, um ano difícil, né, um ano atípico pelo Covid, no qual nos trouxe bastante tensão, nos trouxe bastante estresse e fez com que cada vez mais nossa sociedade tornasse-nos mais humildes, né? São situações que acontecem para que reflitamos e vejamos que se o ser humano cada vez mais não se unir, nós não somos nada, que a natureza sempre será suprema e soberana. Então, saúdo a todos os médicos, todos os colegas, quero te dar um parabéns por seu programa de sucesso, dizer que Dr. Miguel sempre está mandando um abraço, assim como minha pessoa e a família do Hospital Vida. Quem sabe logo logo nos encontraremos. Um forte abraço e parabéns pelo seu programa. Até a próxima. Obrigado, professor Eric. Um abraço ao professor Miguel também e a todos os médicos, né, aproveitar o nosso programa. Nós tínhamos bolado aqui uma homenagem, mas não deu tempo. Mas, pessoalmente, a gente oferece assim um afetuoso abraço a todos
aqueles que exercem e que fazem da medicina um hino sagrado na busca do alívio, do conforto e da cura dos males que afrontam a nossa saúde e a nossa vida. Um beijo para todos e um abraço, Eric. A oncologia teve dificuldade nessa pandemia? Muita, professor. Quais as dificuldades? Acesso do paciente, né? Com as restrições? Né? As restrições de movimentação dos municípios para dentro da cidade de Maceió em especial. Então, a gente tinha doentes oncológicos com cirurgia marcada, com consulta marcada, e a gente entendeu que alguns doentes desses tiveram dificuldade de chegar, né? Especificamente, a oncologia não parou de trabalhar porque não podia parar, né? Mas mesmo assim, a gente entende que agora a gente já estamos sentindo, na verdade, né? Uma onda crescente de casos dos pacientes que tiveram medo de sair, né? Já tinham diagnóstico firmado, mas não quiseram fazer o tratamento por medo da doença, né? Então, a gente já sente uma onda crescente e agora a gente vai ter que correr um pouquinho atrás para poder resolver o problema desses pacientes e voltar à normalidade, né? Doutora Ana, Semana do Médico comemorou? Comemoramos trabalhando, professor, sempre, e em prol dos pacientes mesmo. Né? Então, dia 18, que foi domingo, eu estava passando visita no hospital. Eu esqueci de até botar um vídeo que eu fiz no dia, vocês podem procurar no meu Facebook, coincidente, eu botei uma feliz coincidência. No dia do médico, eu estava de plantão lá no ML, né? Muitas perícias nos mortos, né? Muitas perícias nos vivos, mas assim, foi de uma felicidade você saber que está fazendo da sua especialidade algo em prol da humanidade. Isso mesmo. Então, a gente lhe agradece, doutora Ana, pela sua vinda aqui. Estou muito feliz e emocionado por saber da alegria. A alegria do professor é ver que os discípulos superam os mestres. E essa superação, eu tenho absoluta certeza, por conta da sua dedicação na atuação, né, do paciente. Eu acho que não faria essa especialidade, tá certo? Eu sou muito emotivo e às vezes meus alunos até sabem disso, mas exerço quando cuido do morto, né? Estava até falando nesse meu vídeo, dizendo que 2 personagens bíblicos tomaram conta de um morto maior da nossa história, que é Jesus Cristo, que foi José da Arimateia e Nicodemos, né? Foi eles que pediram a Pilatos o corpo de Jesus e deram cuidado e uma conduta por excelência, né? Foram os primeiros legistas. Os primeiros legistas, primeiro a ter esse cuidado. Então, a gente aproveita, meu amigo, a todos vocês, telespectadores, e agradece, assim, por estar conosco, né? Por divulgar tanto o nosso programa. Tenho recebido, assim, informações extraordinárias, como disse o nosso amigo Eric. E agradeço a você, em particular, Ana, pela sua vinda ao nosso programa, o quanto enriqueceu, o quanto foi bom. Eu tenho absoluta certeza que o telespectador também gostou. É isso, professor, eu que agradeço por lembrar sempre da gente e assim, lembrar que a gente está sempre em contato, né? Eu estou à disposição para quem precisar, né? Tanto da rede SUS quanto da rede privada. Então, o foco realmente do médico tem que ser sempre o paciente, né? A gente se forma para isso. Que verdade. Obrigada, professor. Então, a gente agradece a você, telespectador, e agradecemos a Deus por estar aqui com mais um programa e até o próximo programa. Que Deus nos abençoe.